Olá, tudo bem? Como você está? Nós vamos dar início hoje a uma série de vídeos de alguns assuntos que foram sugeridos por vocês. Vocês mesmos pediram sobre alguns temas, eu lembro que uns dias atrás a gente começou a conversar, vocês lembram disso? Então, alguns temas foram sugeridos e foram impulsionados para que a gente pudesse falar aqui. E eu vou trazer hoje um tema que é extremamente importante. Um tema que às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade de saber como agir, de como se comportar em relação a isso. E eu vou utilizar hoje o material para que a gente possa realmente olhar isso com maior propriedade. Então nós vamos falar hoje sobre gestão de tempo. Como eu administrar o meu tempo e como eu conseguir fazer com que as coisas aconteçam dentro do meu contexto, né? Como eu conseguir fazer? Por que tem pessoas que conseguem fazer? Por que tem pessoas que não conseguem fazer? Nós vamos analisar isso hoje. Então a primeira coisa que eu vou trazer, aonde que a gente se baseia para falar sobre a análise da gestão do nosso tempo? Tem vários autores que trazem muita questão da gestão do tempo, mas eu queria hoje me deter num autor que é muito importante, que é uma pessoa que trouxe para nós dentro de um livro e é onde a gente aborda nos nossos treinamentos, que é Christian Barbosa. Christian Barbosa escreveu um livro sobre a tríade do tempo. Quem puder, dá uma olhadinha nesse livro, gente. Acessa, procura esse livro, compra ele, ele é muito importante. Lá ele tem inclusive alguns testes que você pode fazer para você saber se você está gerindo bem o teu tempo ou não. Christian Barbosa, ele separa o tempo em três grandes esferas. Três grandes esferas. A esfera da importância, a esfera da circunstância e a esfera da urgência. Então, importante, urgente e circunstancial. São três nomenclaturas que vão poder fazer com que a gente realmente consiga entender o nosso tempo. Ele fala no seu livro também que nós devemos concentrar a maior parte das nossas energias naquilo que nos dá realmente prazer, nos dá alegria, nos dá sabedoria, nos dá tranquilidade para fazer. E isso se concentra onde? Naquilo que é importante. Porque o importante é aquilo que eu faço que tem tempo, que eu consigo fazer isso com tranquilidade, que eu consigo fazer isso dentro de uma normalidade. O urgente é tudo aquilo que eu não tenho mais tempo. Tem até uma pessoa, um aluno meu esses dias deu uma definição muito interessante para essa questão do urgente. Urgente é tudo aquilo que você tinha tempo de fazer até ontem e que hoje você não tem mais. Então, urgente é todas as nossas importâncias que nós não fizemos ela no tempo adequado e elas se tornaram urgentes. Hoje nós temos que cuidar para que esse número, a urgência, seja o menor possível. E Christian também nos traz no seu livro que nós temos a questão das circunstâncias. Circunstancial. O que é circunstancial? Circunstancial é tudo aquilo que você faz, gasta tempo e não te traz resultado. Circunstancial, às vezes pode ser um bate-papo, às vezes pode ser você ficar gastando um tempo a mais na internet, fazendo alguma coisa, de repente até redes sociais, alguma coisa assim. Mas entenda a circunstancialidade também como uma questão. Tudo aquilo que você faz que você não tem resultado. Circunstancialidade, às vezes podem ser suas e às vezes pode ser de outras pessoas. A circunstancialidade sua, se estiver com um número alto, faça uma análise. Você não está fazendo muito por outras pessoas? Você não está gastando o seu tempo fazendo coisas que são responsabilidade de outras pessoas? Quando você começa a olhar isso, você pode ver que você, quem sabe, esteja atendendo demandas que não são suas e são de outras pessoas. E aí a tua circunstancialidade aumenta, consequentemente diminui o tempo que você tem para fazer as coisas que são importantes e consequentemente também aumenta a tua urgência. Quando você começa a pensar em gerir o meu tempo, gerir como eu vou conseguir manter a gestão do meu tempo, eu começo então a ter que olhar essas três esferas e nessas três esferas ter algumas considerações. E é isso que eu quero que você comece a pensar sobre a gestão do teu tempo. Então vamos lá. O que eu poderia fazer para poder gerir o meu tempo de forma adequada? Primeira coisa, você deixar de fazer coisas que percam tempo e que você gaste muito tempo fazendo. São coisas circunstanciais. Então, deixar
as circunstancialidades. Deixar aquilo que você está fazendo que não te traz resultado. Diminuir o máximo que você puder e concentrar naquilo que realmente você precisa fazer. Não deixe que o seu tempo seja tomado por coisas que não te trazem resultado. Mas Marcelo, você mesmo falou, às vezes as demandas não são minhas, às vezes as demandas são de outras pessoas. Pois bem, este é o segundo passo para que você possa fazer as coisas darem certo no seu tempo. Delegar. Delegação. Se você é centralizador, comece a descentralizar as coisas, comece a delegar as coisas, comece realmente a descentralizar todas as tuas funções. Você precisa entender que tem coisas que é você que precisa fazer. Agora tem coisas que são outras pessoas que podem fazer e elas têm realmente como você determinar essa responsabilidade a elas. Mas para isso também você precisa ter outra questão que é muito importante para você poder delegar e descentralizar. Treinar. Treinamento. Treinar as pessoas que estão à tua volta, treinar os teus liderados, condicionar. Ah, Marcelo, mas isso não é em relação à minha empresa, isso é em relação à minha casa. Pois bem, separe as ações de que cada um dentro da sua casa precisa fazer. Se você é uma mulher, uma pessoa que está cuidando de toda a sua gestão administrativa da família, a gestão da casa, e você trabalha isso tão bem, mas delegue funções para os seus filhos, para o seu marido, para o seu companheiro, enfim, para as pessoas que fazem parte da sua vida. Descentralize, tira da sua mão essa responsabilidade. Descentralize as coisas. Mas se você precisa descentralizar, você tem que orientar, treinar essas pessoas. Então, treine essas pessoas também. Treine essas pessoas para que essas pessoas façam alguma coisa diferente, para que elas possam ter uma ação diferente. E outra coisa, isso é extremamente importante. Quando você treina essas pessoas, você também coloca responsabilidade. Responsabilize essas pessoas. Faça com que essas pessoas responsabilizar as pessoas, responsabilize as pessoas para que elas possam realmente fazer as coisas. Mostre para elas que elas são responsáveis por determinadas ações. Treine elas, delegue, descentralize. Isso vai ajudar muito na gestão do teu tempo, diminui muito a tua circunstancialidade. Outra coisa que é muito importante para você gerir o teu tempo é você planejar as suas ações, planejar as ações. Faça os seus planejamentos. Você é uma pessoa que planeja as suas ações? Você coloca no papel, você coloca lá numa planilha o que você vai fazer, quando você vai fazer, o que você vai fazer. Comece a planejar, comece a colocar no seu dia a dia esta noção de você realmente olhar e planejar as coisas, de você pensar, hoje eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo, o que eu vou fazer daqui 6 meses, o que eu vou fazer daqui 1 ano, o que eu vou fazer daqui 5 anos. Planeje as suas ações. Se você puder detalhar, detalhe todas essas suas ações. Tem uma ferramenta que a gente utiliza na administração, que a gente utiliza no coaching também, que é o 5W2H. Utilize esta ferramenta, que não é nada mais do que você dizer como você vai fazer, quando você vai fazer, aonde você vai fazer, quem é a responsabilidade e quanto isso custará, quais são os recursos que você precisa, quais são as limitações que você tem, qual é a percepção que você tem sobre tudo isso, o que você ganhará quando você conseguir realizar este objetivo. Planeje as suas ações, coloque, escreva. Quando você escreve, você começa a se mobilizar e se incentivar inconscientemente. Teu inconsciente começa a se mobilizar inconsciente para que você possa realizar as coisas. E as coisas começam a acontecer. Então, planeje as ações. Só que para planejar as ações, você precisa determinar o que é prioridade. Prioridade. O que é prioridade na tua vida? O que realmente é importante na sua vida? Porque assim, Marcelo, eu quero fazer tantas coisas, mas para mim fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro. Tá bom, então faz assim, joga no papel tudo o que é importante para você. Coloca ali, faz uma relação de tudo que é importante. Depois começa a fazer o seguinte, olha, para mim fazer isso, eu preciso antes fazer isso. Para mim fazer isso, eu preciso antes fazer isso.
e assim por diante. Comece a estabelecer prioridades. Prioridades para você realmente conseguir realizar as coisas que você precisa. Não atire para tudo quanto é lado. Comece a olhar, comece a observar o que realmente é importante para mim. Quando você determina a prioridade, ajuda você a planejar, ajuda você a organizar. Quando você planeja, quando você organiza, o que você está trabalhando? Você não está trabalhando mais a circunstancialidade, você está trabalhando a importância. Você está realmente dando o grau de importância para quem realmente tem importância. Quando você faz isso, você ganha tempo. Porque quando você planeja, você não vai planejar de uma coisa de hoje para amanhã, você vai planejar isso com um tempo maior. Então isso vai ajudar muito mais no teu contexto. Então organiza, planeja, estabeleça as tuas prioridades. E o último detalhe que realmente é importante para você conseguir gerar o teu tempo: não procrastinar. Procrastinar. Se você procrastinar, você vai começar a perder tempo. Se você procrastinar o que era importante, que você planejou, vai começar a virar urgente. Porque procrastinação é uma das coisas piores que tem para que a gente possa realmente conseguir realizar os nossos objetivos. Quando você realmente decide fazer alguma coisa, existem algumas coisas que vão fazer com que você tente deixar aquilo para trás ou que você não realize aquilo, que são leis que a gente chama lei de efeito contrário ou lei da ação reversa. Isso quem traz é Émile Coué, um doutor que trouxe algumas sugestões, e um tempo atrás ele estudou como o ser humano faz as coisas, e um dia eu vou falar mais especificamente sobre isso. Mas quando você se planeja, quando você se organiza, pode ter certeza que algo dentro de você ou fora de você vai fazer para que você não realize essas ações. Essa não realização é procrastinação. Quando você procrastina, quando você deixa as coisas para amanhã, deixa para depois, eu vou fazer isso na sexta-feira de tarde, 5 horas da tarde, isso não dá certo, porque isso deixa de ser importante e passa a ser urgente. Quando você tem um grande problema, quando você tem uma grande coisa para resolver, quando é que você tem que resolver? Na primeira hora do seu dia, quando você está cheio de energia, no primeiro momento da sua semana, na segunda-feira, na terça-feira, mas resolva o quanto antes possível. Se você realizar isso o quanto antes possível, mais rápido você vai conseguir resolver o grande problema. E às vezes você vai ver que a forma de você resolver não era tão complexa, mas sim você que estava criando um monstro numa determinada situação. Quando você procrastina, você perde força, você perde energia, você perde foco e você não consegue realizar e resolver aqueles problemas, aquelas demandas. Então assim, são dicas simples. Dicas simples. Observa, leia o livro do Christian Barbosa, onde ele vai falar sobre a tríade do tempo: importância, urgência e circunstância. Faça essas pequenas ações, 6 ações simples para você poder gerir o seu tempo. Eu tenho certeza que os resultados que você vai colher vai ser diferente. Faça esse teste e depois me chame: Marcelo, eu fiz esse teste, eu fiz e deu certo, eu consegui fazer isso, as coisas começaram a acontecer, o meu tempo começou a sobrar. Porque quando você faz isso, sobra. Por que tem pessoas que realizam e outras pessoas não realizam? Porque elas estão focadas aqui, elas conseguem fazer isso, somente isso. Não tem mistério, não tem segredo. Isso é fácil, difícil é colocar em prática. Agora, se você quer ser uma pessoa de sucesso, quer alcançar seus objetivos, quer controlar sua vida, quer colocar realmente tudo que você pode na sua mão, você pode fazer isso. Siga essas pequenas dicas. Eu tenho certeza que você vai colher ótimos resultados. Eu faço isso na minha vida e tem melhorado muito. Eu consigo hoje ter tempo para atender as coisas que eu preciso. E realmente eu consigo fazer isso. Mas faça isso com vontade, faça isso com um desejo, faça isso com intenção, que realmente você vai conseguir um resultado fantástico em tudo isso. Prazer em poder falar contigo. Daqui um pouquinho eu vou trazer um outro vídeo que vai falar sobre outro assunto que também você escolheu, tá? Nós vamos falar sobre liderança no próximo vídeo. E depois sobre evolução contínua. E depois sobre tantos outros assuntos que vocês sugeriram para mim e eu vou gravar. Mas não esqueça, mande sua sugestão em inbox no meu Facebook, Marcelo Soares Coach. Vai lá, me chama, me adiciona, me chama e diz: Marcelo, eu gostaria que você falasse sobre isso. Ou na nossa fanpage, Poder em Suas Mãos. Vai lá, dá a tua sugestão também. Se inscreve lá no canal do YouTube, Marcelo Soares
poder em suas mãos. Se inscreve lá que quando chegar um vídeo novo você vai ser chamado, você vai ser adicionado. E daqui uns dias alguns artigos serão publicados sobre tudo isso que a gente está fazendo, sobre tudo isso que a gente está trazendo para você. Então fica tranquilo, muito obrigado pela tua atenção, por você ter tirado um pouquinho do teu tempo para olhar esse vídeo. E outra, compartilha, troca essa informação, bota isso aí a rodar, porque tenho certeza que muitas pessoas precisam dessas orientações. Se de repente elas foram úteis para você, show, com certeza, pode ter certeza, elas foram úteis para mim também. Um abraço, beijo no seu coração e até o próximo vídeo, gente. Um abraço, tchau para você.